O vice-presidente da República esteve hoje em São Paulo e evitou tocar nos assuntos delicados, como o do impeachment da presidente Dilma. Michel Temer disse que o país vive uma estabilidade institucional. O vice-presidente veio à capital paulista participar do lançamento do Instituto de Direito Público de São Paulo, que tem como coordenador o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Temer será professor honorário da filial paulista da instituição, com sede em Brasília e que tem Gilmar Mendes como sócio fundador. O vice-presidente repetiu diversas vezes que os direitos previstos em lei garantem o bom funcionamento da democracia e negou que o Brasil viva uma crise institucional. Então, quando há, volto a insistir, uma coincidência entre o direito legislado e aquilo que ocorre na vida do Estado, você tem estabilidade institucional. Toda vez que há uma desarmonia entre os poderes, o que há é uma inconstitucionalidade, porque é quebra do princípio constitucional. Michel Temer falou que a sociedade não deve assustar-se com eventuais conflitos, em referência à crise política, mas não detalhou o atual momento. Ao final do evento, Michel Temer não conversou com os jornalistas. O vice-presidente, durante o discurso, também não quis falar sobre o relacionamento com a presidente Dilma Rousseff e não comentou o pedido de impeachment contra ele mesmo, protocolado em Brasília nesta quinta-feira pelo deputado Cabo Daciolo, atualmente sem partido. Temer não falou sobre o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Coube a Gilmar Mendes, um dos ministros que vão analisar o documento no Supremo Tribunal Federal, falar sobre o assunto. Está previsto para quarta-feira, nós fazemos essa análise da liminar dada pelo ministro Fachin. E aí teremos que examinar. O que eu tenho dito é que não é competência do Supremo Tribunal Federal editar normas sobre essa temática. Perguntado se em caso de impeachment Michel Temer seria um bom presidente, Gilmar Mendes tentou escapar da resposta, mas elogiou os atributos políticos do PMDBista. Eu acredito que o Michel Temer é um grande nome para as funções que exerce e certamente seria um bom presidente da República, mas não vou fazer esse se, não vou fazer o juízo se ocorrer isso. Acredito que ele é um homem dos mais qualificados que nós temos. A presidente Dilma Rousseff diz que o PSDB é base do pedido de impeachment aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A declaração de Dilma foi ao responder a pergunta sobre a reunião do PSDB, que ontem à noite confirmou que fechou questão em defesa do impeachment. O encontro dos tucanos em Brasília teve a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, dos 6 governadores do partido e lideranças da Câmara e do Senado. Para o ex-presidente, há razão consistente para o impeachment. No entanto, Fernando Henrique ponderou que, mesmo com razões para impedimento, é preciso ter clima político favorável ao processo. Não é possível que os jornalistas aqui presentes tenham ficado surpreendidos. Aliás, a base do pedido e das propostas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é o PSDB. Sempre foi. Ou alguém aqui desconhece esse fato? Dilma falou ainda sobre o encontro com o vice Michel Temer depois da carta em que ele a acusa de não confiar nele nem em seu partido. Tivemos uma conversa pessoal e institucionalmente, do meu ponto de vista, muito rica. Colocamos a importância de todos os nossos esforços em direção à melhoria da situação econômica e política do país. A presidente negou ainda que o Planalto tenha a intenção de interferir em assuntos do PMDB. Em Brasília, se dizia que Dilma estaria inflando a filiação de deputados para pressionar pela volta do líder destituído, Leonardo Piccini, defensor de Dilma dentro da bancada. Em nota, o PSDB afirma que na base do pedido de impeachment não está um partido político, mas sim a voz de milhões de brasileiros. O presidente da construtora OAS, Elmar Varjão, e outros 3 executivos da Coesa Engenharia, Barbosa Melo e Galvão Engenharia foram presos temporariamente durante a Operação Vidas Secas da Polícia Federal, um desdobramento da Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu aparece no caso. A operação investiga superfaturamento em obras da transposição do Rio São Francisco. Eles teriam usado empresas de fachada para desviar cerca de 200 milhões de reais.
Os contratos investigados totalizam 680 milhões. Inevitavelmente vai causar um transtorno ou causou um transtorno para o andamento da obra em determinado período. Segundo a Polícia Federal, as empreiteiras utilizaram empresas do doleiro Alberto Youssef e do operador Adir Assad para maquiar os desvios. Ambos estão presos em Curitiba pela Lava Jato. A Polícia Federal apontou também a participação da empresa JD Consultoria, do ex-ministro José Dirceu, que também está preso no Paraná, acusado de corrupção na Petrobras. Foi constatado a transferência, em determinado momento, da Galvão Engenharia por valor de torno de R$586 mil para a JD Assessoria. A transposição do Rio São Francisco começou em 2007, na gestão do ex-presidente Lula. Deveria ter terminado há 3 anos e está atrasada. O orçamento, que era de 4,5 bilhões de reais, agora já passa dos 8 bilhões. O projeto pretende levar a água do rio para beneficiar 12 milhões de pessoas em quase 400 cidades de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A Galvão Engenharia informou que ainda não tomou conhecimento dos detalhes da investigação da Operação Vidas Secas, mas que vai colaborar com as autoridades. A OAS classificou como desnecessária a prisão de Omar Varjão e acrescentou que deu todas as informações solicitadas pela Polícia Federal e ressaltou que continuará à disposição das autoridades. Foi preso o presidente, mas o dono da OAS é o milionário, aliás, bilionário, César Mata Pires. Em 2014, o patrimônio dele na lista da Bloomberg era de 7 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 28 bilhões de reais. Faz tempo que Mata Pires começou a enriquecer. Ele foi casado com uma das filhas do famigerado cacique baiano Antônio Carlos Magalhães, que serviu a ditadura, depois foi ministro de Tancredo Neves e de José Sarney. Toninho Malvadeza, como ele era conhecido, foi também o articulador da aliança do PFL, que reunia conservadores e direitistas, com o PSDB, para eleger Fernando Henrique em 1994 e reelegê-lo em 1998. A piada que todo mundo conhece é que OAS significa Obras Arranjadas pelo Sogro. Mas César Mata Pires nunca cometeu nenhum crime. A encrenca começou, é claro, só depois de 2002.